Salve Maria, povo de Deus, um excelente sábado a você, um excelente final de semana, Deus abençoe, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Como é bom iniciar o dia ouvindo o evangelho, né? Compartilhando, sendo o canal da graça mesmo, compartilhando o evangelho até aquelas pessoas que necessitam ouvir. Deus abençoe a todos vocês aqui do meu grupo no WhatsApp, que me acompanha diariamente, né? Você que deseja entrar no nosso grupo, vou deixar o link aqui na descrição, é só digitar e entrar. E você que está no meu grupo, quiser compartilhar também, vou disponibilizar o link. Compartilha, que aqui as pessoas, os irmãos, recebem o evangelho diariamente, né? Sem falta. Deus abençoe a todos. Iniciemos então a nossa reflexão deste sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciar de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. E eles o distribuíram. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui comigo. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje é um evangelho bem conhecido, né? Embora seja o segundo milagre da multiplicação dos pães, né? O primeiro é aquele conhecidíssimo que a gente já viu no Evangelho de Mateus, e hoje é São Marcos que narra para nós este evangelho, esse acontecimento, porque é o segundo milagre da multiplicação que Jesus realiza. Jesus, não sei se você está me acompanhando todos os dias, não sei se você reparou, mas Jesus continua fora do território de Israel. Ele está fazendo o percurso em lugares que ele não havia visitado antes, né? E a gente está acompanhando esses dias, né? Ele está percorrendo a fronteira do Líbano. Agora, Jesus está na região da Decápole, né? Perto da Síria e da Jordânia, onde ele vai realizar o segundo milagre da multiplicação do pão, que é o tema de hoje, né? Ontem, vocês se recordam comigo que ontem nós vimos Jesus, o evangelho da mulher que estava disposta a comer as migalhas dos pães que caíssem da mesa? Hoje, porém, o evangelho diz que foram mais ou menos 4.000 pessoas saciadas pelo pão que Jesus concedeu. O coração de Cristo, ele não é miserável. Ele dá em abundância àqueles que confiam nele e se aproximam dele, né? Bom, o sentimento que ele prova pela multidão que está com ele é compaixão. Jesus, ele se vira para os seus discípulos e fala: o que tem para comer aí, para dar para esse povo? Eles estão há tantos dias me acompanhando,
Então os discípulos de imediato falaram, não, despede eles para eles ir para a casa deles. Aí cada um come lá nas suas casas. E Jesus falou, não, mas se eu pedir para eles ir embora, eles vão desmaiar pelo caminho, que vieram de longe. Então Jesus viu o esforço que eles fizeram para estar ali. Foi aonde a compaixão de um Deus misericordioso entrou em ação. Jesus então realiza a multiplicação dos pães. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que precisa ter em toda mesa, em toda família cristã, né? Você reparou que Jesus, ele pegou os pães e o peixe, abençoou e distribuiu? Esse momento, irmãos, é o mais sublime. Por quê? Porque todo alimento que a gente vai tomar, tanto no almoço, na janta, nós temos a obrigação de entregar a Deus, de rezar antes da refeição. Quando rezamos, estamos abençoando aquele alimento, e muitas das vezes você fez alguma comida, colocou na mesa, viu que era pouco, viu que talvez não ia dar para os seus filhos, para você, e depois que vocês rezaram, o sentimento de que aquele pouco que vocês comeram ficaram saciados. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Muitas vezes é porque Deus ali, naquela bênção, realmente multiplica aquele alimento, abençoa aquele alimento, e aí você fica saciado. Por isso que é importante fazer sempre a oração antes das refeições. Então Jesus multiplica aqueles pães, sacia aquela multidão que a palavra de Deus diz que era mais ou menos 4.000 pessoas. É muita gente saciada por um Deus misericordioso. Jesus, olha só, são dois exemplos. Jesus realiza a fome daquela cananeia, né, que caiu aquelas migalhas da mesa, e hoje Jesus realiza a fome de 4.000 pessoas. Tá? Jesus, ele não mede esforços para nos ajudar. Por isso que você deve buscá-lo de todo o coração. Hoje, neste sábado, escute este evangelho e deixe Deus falar com você. Deus te abençoe, um excelente final de semana. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.